Muito boa noite para você. Doar tempo, trabalho, talento e carinho, tudo sem esperar nada em troca. Isso é ser voluntário. Essa prática, felizmente, ganha cada vez mais espaço na sociedade. E agora tem uma data para ser celebrada, 28 de agosto. Para comemorar, um grupo de adolescentes decidiu levar uma dose extra de alegria a uma creche de Belo Horizonte. Eles chegam à creche já no clima. Em poucos minutos preparam o ambiente e deixam tudo com a cara da alegria. São quase 30 adolescentes da Associação Profissionalizante do Menor que trocaram uma tarde livre por uma ação voluntária. No Dia Nacional do Voluntariado, vieram distribuir sorrisos e felicidade a 226 crianças carentes da creche Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Taquari. Massinha de modelar, algodão doce, pintura no rosto, balões, brincadeiras e até salão de beleza. A criançada faz a festa. A tia quis fazer em mim, então eu deixei. Tá ficando o quê? Bonito. Ser voluntário é doar tempo, trabalho, talento e receber em troca aquilo que dinheiro nenhum paga, a gratidão sincera. E aqui ela vem em forma de um sorriso largo, de uma fala embaralhada para traduzir o amor. Mamãe, papai, Aisha, Dudu, titi, vovó, Virgem. A mãe, o pai, às vezes não tem tempo porque tá trabalhando e deixa ela na creche. A gente tá aqui para ocupar esse tempo, dando um pouco de atenção, carinho, que eu acho que é o que a criança precisa. Poder dar alegria para elas, né? Fazer uma coisa que elas gostam, que a gente vê a alegria de cada um. O evento está na 5ª edição, 5 anos exercitando um lado voluntário de jovens e adolescentes para um futuro mais solidário. A ideia nossa é poder mostrar para os adolescentes a importância desse trabalho, né? Para que eles se envolvam e não só na Aspron, quando eles saírem da Aspron, estiverem no mercado de trabalho, eles também posicionem-se nas outras empresas onde eles forem para poder despertar nas empresas essa ação, esse trabalho, essa vontade de se voluntariar para a comunidade, dentro da empresa. Bacana demais, né? Uma onça invadiu uma empresa em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, e ficou presa no almoxarifado. O felino deu trabalho para a PM, os bombeiros e o IBAMA e acabou fugindo. Nós estávamos abastecendo o carro ali, aí de repente entrou essa onça aí, né? Até aí a gente achava que era um cachorro, né? Mas depois nós foi entender, era a onça. Uma onça parda das grandes. De acordo com os bombeiros, o animal adulto mede mais de 1 metro e pesa cerca de 40 quilos. A onça passou a noite no almoxarifado. Mesmo acuada e aparentemente trancada, ela assustou quem chegou para trabalhar. Esperar capturar ela para a gente começar a movimentar, né? Eu mesmo não acreditei. Quando o pessoal do bombeiro falou ali, sinceridade, eu achei uma coisa... né? Os funcionários chamaram os bombeiros, que acionaram a polícia ambiental. Quando os técnicos do IBAMA preparavam os dardos com anestésico, ela fugiu pelos fundos em direção à mata. Tem uma solução melhor, quer dizer, o animal não foi submetido a um estresse necessário à captura, né, que era necessária, mas ele encontrou seu espaço digamos, de saída e vai correr aí. É uma espécie, está na lista, né, espécie ameaçada de extinção. De acordo com a Polícia Militar do Meio Ambiente, a onça pode ter fugido do habitat natural por causa de algum incêndio ou desmatamento. Quem tem criança sabe que é preciso ter muito cuidado dentro e fora de casa. Banheira, fósforo, faca, produtos de limpeza. Tudo isso é um risco. Arma de fogo, então, nem se fala, né? Nós já mostramos vários casos de revólveres que foram parar nas mãos de crianças e que acabaram em tragédia. Uma ocorrência recente chocou o mundo todo. Nos Estados Unidos, um instrutor de tiros morreu baleado na cabeça quando ensinava uma garota de 9 anos a atirar com uma metralhadora. Uma menina de 9 anos com uma submetralhadora nas mãos. Com o tranco, a garota perdeu o controle da arma e matou o instrutor com um tiro na cabeça. O absurdo é eles deixar uma criança de 9 anos já mexendo com uma coisa tão perigosa. Este psicólogo diz que uma criança de 9 anos não tem o controle para lidar com a arma. Assim como ela não está pronta fisicamente para operar aquela arma, ela não está pronta psicologicamente, nem cognitivamente, né?
ela não tem as estratégias psíquicas para lidar com uma coisa tão sofisticada e que requer coordenação motora, força. Este instrutor de tiros explicou que pode ter causado a morte durante a aula nos Estados Unidos. Ele está um pouco de lado com a aluna. Ele não está atrás do aluno, tá tomando o quê? O controle da situação. Ele está um pouco de lado. A gente tem uma postura de ficar atrás do aluno, nunca na linha de tiro do aluno. Aceitei o desafio de aprender as técnicas iniciais para atirar. Recebi os equipamentos de segurança e, com o auxílio do instrutor, fiz o disparo. O que eu posso dizer para vocês é que o impacto é realmente muito forte. Eu não consigo imaginar uma criança com uma arma desta aqui na mão. Uma criança de 9 anos. E olha que a outra, que a garotinha do vídeo usou, é muito mais potente, né? Que arma é aquela? Aquela é uma submetralhadora Uzi. 600 tiros por minuto? Perfeito. Uma arma de controle mais difícil. Qualquer arma na mão de uma criança, com certeza pode causar um estrago. Segundo o instrutor, no Brasil, a lei dá o direito ao adolescente de praticar aula de tiro, com autorização dos pais, expedida pela Justiça e acompanhado dos responsáveis. Se você quer fazer uma coisa com segurança, tem uma assessoria, procure um profissional habilitado, sempre. Um homem foi espancado até a morte em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Foi uma reação dos populares que viram o momento em que ele tentou estuprar uma jovem. A moça reagiu e acabou esfaqueada. O corpo foi encontrado perto de um córrego. Geraldo Fabrício de Paula, de 33 anos, tinha ferimentos na cabeça. A polícia foi acionada por um morador desta casa. Ele disse que os cachorros estavam latindo muito e quando saiu para ver o que havia acontecido, encontrou uma cadela bem ali, próxima ao corpo. Seu José contou que o homem ainda estava vivo. Naquele mesmo sentido, mas tentando... Quando eu acionei o SAMU, falei, olha, estava vivo. Tinha sintomas, mas muito mal. Segundo a PM, Bárbara Fonseca Costa, de 18 anos, disse que Geraldo, que era cuidador de cavalos, tentou estuprá-la. Frequentemente ele vai à casa dela, pedir mantimentos, né, essas coisas. E hoje tentou estuprá-la, né, segundo ela. Ainda de acordo com a polícia, a mulher confirmou que entrou em luta corporal com um homem que estaria armado com um facão na cintura. Ela levou 2 golpes na mão e na perna. Vizinhos teriam visto a agressão e linchado o rapaz até a morte. Segundo ela, né, depois dele ter desferido os facões na perna dela, ele evadiu do local. E populares seguiram ele e a gente pôde precisar que ele faleceu devido a agressões de pessoas que ainda não foram identificadas. Geraldo Fabrício de Paula, conhecido como Testa, era vizinho da mulher. O barracão em que ele morava está todo revirado. A Delegacia de Homicídios de Sabará vai investigar o caso. A gente vai trabalhar com a identificação de testemunhas, né, ouvir a mulher, né, que foi agredida, se ela tiver, assim que ela tiver alta do hospital, a gente ouve ela, ouve também como eu disse, os moradores aqui da região e vão trabalhar a partir daí. A jovem está internada no Hospital João 23. Ela teve um corte profundo na mão e um superficial na perna, mas passa bem. O Conselho Tutelar da cidade do Cerro, no Alto Jequitinhonha, acompanha o caso da adolescente que sofreu uma tentativa de estupro quando voltava de uma calourada. A jovem já estaria sendo ameaçada pelo agressor, que mora no mesmo bairro dela. Eu não tinha mais força para gritar, porque eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. Era inacreditável eu saber que eu estava sendo arrastada no asfalto, que ele estava me puxando para debaixo do carro para eu ser atropelada, alguma coisa assim. A adolescente de 17 anos está assustada. Pelo corpo, as marcas de uma noite trágica. Ela foi vítima de uma tentativa de estupro, depois de uma calourada nesta universidade. A festa terminou por volta das 4 horas da manhã. A adolescente e mais 3 colegas pegaram carona com o universitário, que prometeu deixar cada uma em casa. A vítima foi a última, e quando ela ficou sozinha com ele no carro, os abusos começaram. Eu não esperava isso dele. Começou a tentar me agarrar e tudo. E quando eu pedi ele para mim descer, ele não deixou. Ele acelerou o carro e entrou por uma rua escura. Foi aí que eu comecei a desesperar, a pensar, gente, não é possível que ele está fazendo isso. Não é possível que ele já vai fazer alguma coisa de ruim comigo. Foi aí que eu abri a porta do carro, coloquei os 2 pés pro lado de fora e comecei a gritar, pedindo socorro. Quando eu consegui me soltar, eu levantei desesperada mesmo. Peguei minha bolsa chamando o nome de Deus o tempo inteiro.
Pelo jeito que ele estava me arrastando, com o carro em altíssima velocidade, era para ele me matar, não era para só me machucar, era para me matar. Segundo a garota, Damião Wesley Reis, suspeito do crime, mora no mesmo bairro que ela. A família está apreensiva, porque ele teria feito ameaças. Ele correu, conseguiu me alcançar, logo perto da esquina da minha casa, e me fez prometer para ele que eu não ia contar para ninguém, porque se eu contasse ia ser muito pior. Wesley foi preso em casa logo depois do crime. De acordo com os militares, ele estava com sinais de embriaguez e disse que não se lembrava de nada. Damião está detido na cadeia pública de Cerro por tentativa de estupro. A Polícia Civil vai ouvir outras testemunhas. O caso também está sendo acompanhado pelos conselheiros tutelares, que ficaram assustados com a forma do crime. Não, isso aí é inadmissível, né? A gente encaminha o caso para o CREAS, né, para o psicólogo estar acompanhando a família. Não só ela, como os pais, irmãos. Eu não morri por Deus só. Uma mulher foi vítima de um sequestro relâmpago no bairro Jaraguá, em Belo Horizonte. Pior de tudo, os bandidos tentaram abusar dela fazendo ameaças com uma faca. Foram quase 3 horas de muito desespero. A vítima é moradora do 3º andar deste prédio. Ela foi rendida em frente ao condomínio e viveu momentos de tensão até ser liberada. A síndica contou que pouco antes havia conversado com a moça e que as duas falaram exatamente sobre a violência no bairro. Aqui está uma coisa assim absurda. Dias após dias a gente está vendo aqui, né, os assaltos. Nós estávamos sentados ali no estacionamento, né, conversando, eu e mais os outros 2 síndicos. Aí ela foi, manobrou e saiu. Eu imagino o que ela não passou e o medo, né, de ser morta ali mesmo. Segundo a polícia, a mulher que estava sozinha no carro se preparava para entrar na garagem do conjunto quando foi abordada por 2 homens e uma mulher que estavam armados com uma faca. A moça passou cerca de 3 horas na companhia dos criminosos. Ela só acionou a polícia quando foi deixada no meio da rua, na região oeste de Belo Horizonte. Os criminosos levaram o carro dela. O carro foi encontrado no aglomerado Pedreira Prado Lopes, onde também foram presos os assaltantes. Na delegacia, Renato Rodrigues Gonçalves, de 36 anos, e o Emerson Soares da Silva, de 26, admitiram ter participado do crime e alegaram ser usuários de drogas. Troco tudo para largar essa desgraça desse vício. Outra minha vida antes. Você já foi preso antes? Nunca. A gente não pensa nada, não. A gente fica querendo só usar a desgraça da droga mesmo, né? Josilene Campos Barreto, de 24 anos, preferiu não responder as perguntas. Você contar o que aconteceu, o que leva uma pessoa a fazer isso? Mas você sabe o que é ficar 10 dias de virada? 10 dias virada? Oh, que desgraça. Com o trio, a PM apreendeu estas 3 facas de cozinha, uma porção de cocaína e crack, o relógio e o cartão de banco da vítima. Segundo a polícia, o dinheiro que eles sacaram serviu para comprar, além das drogas, bebida e cigarros. A vítima do sequestro relâmpago prestou depoimento e foi liberada. Os 2 homens que confessaram o crime foram levados para o Ceresp Gameleira. Já a mulher foi encaminhada para o Ceresp Centro-Sul. Eles vão responder a inquérito por extorsão com uso de armas, sequestro e roubo. Um ladrão aproveitou a falha de segurança para furtar objetos de alunos do curso de Direito da UFMG em Belo Horizonte. De acordo com os estudantes, não é a primeira vez que esse tipo de crime acontece no local. Nada de câmeras ou catracas para monitorar as quase 3.000 pessoas que frequentam o prédio da Faculdade de Direito da UFMG. Sabendo justamente desta brecha na segurança, o ladrão entrou no prédio, foi até a sala de aula e furtou alguns objetos de alunos. Foram levados um tablet, um par de sapatos e uma jaqueta. Quando nós voltamos, nós reparamos que tinham sido mexidas. Aparentemente, as outras mochilas também foram mexidas. Algumas delas trocaram a posição, trocaram o modo como elas estavam fechadas. Segundo os estudantes, não foi a primeira vez que alunos foram furtados dentro do prédio. Eles levaram todos os celulares que estavam guardados. Em uma recepção de calouro já foram levadas de uma só vez 16 mochilas com todo o material que estava dentro. Este universitário conta que os alunos já pediram a instalação de câmeras de segurança, mas o caso ainda gera polêmica. Alguns falam que a câmera viola a liberdade, que está sendo filmado, que isso talvez inibe, que isso, sei lá, viola algum direito. Mas a questão da segurança, para mim,
faria uma diferença muito boa. Eu mesma já tive meu celular furtado aqui na faculdade. Então, algum tipo de segurança talvez seja necessário. A gente fica com receio, né, de deixar as coisas em cima da carteira, os nossos objetos pessoais, porque corre risco de ser roubado. De acordo com a Polícia Militar, nenhum suspeito foi identificado ou preso, mas a PM alerta para alguns cuidados. Durante o momento que for sair da sala de aula, leve com ele aqueles bens de importância que ele carrega com ele. Além de solicitar à faculdade que instaure lá câmeras de monitoramento para vigilância. De acordo com a UFMG, o número de furtos nas instalações da universidade diminuiu em relação ao ano passado. As unidades Pampulha, Saúde e Montes Claros já têm dispositivos de segurança como câmeras e vigilantes. Essa proteção será estendida também para a Faculdade de Direito, mas ainda não há data exata para isso. Foi criada ainda uma comissão para identificar as condições de segurança e trânsito em toda a universidade. Eu te convido agora a conhecer uma tática diferente usada por policiais de Conceição do Pará, no centro-oeste do estado. Eles impediram a fuga de assaltantes dos Correios, desmontando a moto dos bandidos, que estava estacionada bem em frente à agência. O assalto foi na única agência dos Correios de Conceição do Pará. Segundo a polícia, 2 homens armados invadiram o local no fim do expediente e renderam 2 funcionários. Chegaram armados, apontaram as armas para os funcionários da agência e ordenaram que eles abrissem o cofre da agência. Na hora do assalto, nenhum cliente estava na agência. Pessoas que passavam do lado de fora desconfiaram da movimentação e chamaram a polícia. A PM chegou à agência enquanto os rapazes ainda estavam lá dentro. Os policiais então tiraram uma peça da moto dos suspeitos para evitar que eles conseguissem fugir. Os militares ficaram aqui na rua escondidos e quando os jovens saíram, foram cercados e presos. Os 2 suspeitos foram imobilizados pela PM e colocados dentro da viatura. Wallace de Souza Alexandre, de 22 anos, e o adolescente de 17 confessaram o crime e disse que iriam pagar dívidas com traficantes. Eu sou usuário de crack, eu estou precisando de dinheiro, para pagar os outros, precisando. Com eles, os policiais encontraram as 2 armas usadas no crime, uma garrucha calibre 22 e um revólver 38. A PM também conseguiu recuperar os quase R$33 mil roubados. Segundo a polícia, Wallace já tinha sido preso em Água Boa, no leste do estado. A moto que ele e o comparsa usaram foi roubada em Nova Serrana esta semana. Ninguém da agência quis gravar a entrevista, mas funcionários disseram que nos últimos 5 anos foram pelo menos 9 assaltos no local. Os moradores da pequena cidade, que tem pouco mais de 5 mil habitantes, estão assustados. A gente fica traumatizado, meu amigo, porque enquanto nós trabalhamos tem outros atrapalhando a vida de quem trabalha, né? Daqui a uns tempos nós vamos andar com R$10 no bolso, nós perdemos até a vida por conta de R$10 aí. Começou hoje em Ipatinga o julgamento do homem acusado da morte do jornalista Rodrigo Neto, assassinado em março do ano passado no Vale do Aço. O julgamento começou às 9h15 da manhã. Lúcio Lírio Leal chegou ao Fórum de Ipatinga tranquilo e dizendo que iria conseguir provar que é inocente. Hoje eu vou provar minha inocência com certeza. O ex-policial civil veio da casa de custódia da polícia em Belo Horizonte, onde está detido desde que foi apontado pelas investigações como o suspeito da morte de Rodrigo Neto. O jornalista foi assassinado no dia 8 de março do ano passado, quando saía de uma barraca de churrasquinhos no bairro Canaã, em Ipatinga. Foram 4 meses de investigações até chegarem a Lúcio Lírio Leal e Alessandro Neves, o Pitote. Na época, as investigações apontavam ligações e trajetos que levavam os 2 até o local do crime. O réu que será julgado hoje aqui não tem nenhuma participação nos fatos que estão sendo imputados. É um fato grave, é um fato assaz, cruel, sim, é. Mas isso não é motivo para imputá-los a quem não os praticou. As 2 primeiras testemunhas ouvidas no julgamento foram 2 policiais que participaram das investigações. Eles mais uma vez afirmaram que Lúcio teve participação direta no crime. Foram 3 testemunhas de acusação e 5 de defesa. O conselho de sentença é formado por
por uma mulher e 6 homens. Durante a primeira parte do julgamento, Lúcio foi advertido pelo juiz pelo menos 3 vezes ao se dirigir aos jurados para tentar se defender. Ele chorou, disse que é inocente, que na noite do crime ele estava na casa da namorada aqui no centro da cidade. Disse ainda que sequer conhecia Rodrigo Neto. O pai de Rodrigo Neto saiu do tribunal do júri emocionado. Não quis gravar a entrevista, mas disse que ainda não entende por que mataram o filho dele e que só espera por justiça. Um motorista de Divinópolis escapou de um acidente gravíssimo na BR-101 em Serra, no Espírito Santo. Ele ia para uma entrevista de emprego. A frente do carro ficou completamente destruída. Dentro do veículo estava apenas o condutor, que está de pé e com um arranhão no dedo da mão. É Deus mesmo. Até dentro do bairro que eu moro, eu uso cinto. Porque se eu não estou com cinto, a cabeça tira lá na ferragem. O acidente aconteceu no trevo de Serra Sede, na BR-101. As marcas da frenagem ficaram bem visíveis no asfalto. O condutor do Gol começou a frear quando viu a carreta, que tem aproximadamente 20 metros, atravessar o cruzamento. Mesmo assim, o tempo não foi suficiente e a colisão aconteceu. O condutor do Gol saiu de Divinópolis e ia para uma entrevista de emprego em Jardim Limoeiro. O motorista da carreta seguia para a Barra de São Francisco, onde iria buscar o material. Olhei, fiz a parada regulamentar, olhei, não vi ninguém. Quando eu comecei a atravessar, vinha Gol em alta velocidade e entrou debaixo da carreta. O trânsito ficou lento enquanto os veículos eram removidos. Um guincho da administradora da via fez a retirada do carro. Depois de você sair do carro, ver o estado do acidente, o que você pensou? Não tem nem palavra. É Deus mesmo. Com certeza. Hora de conferir o que prevêem os meteorologistas para esta sexta-feira em Minas. O tempo fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca e isolada no sul e na zona da mata. O sol predomina no norte. Nas outras regiões, dia de céu parcialmente nublado. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 29 graus. A temperatura vai de 21 a 27 em Caratinga. Varia de 10 a 24 graus em São Lourenço. Fica entre 14 e 29 em Pedra Azul. E em Araxá, mínima de 17 e máxima de 28 graus. O ditado popular diz, é dos carecas que elas gostam mais. Só que pelo jeito tem muito homem que não bota fé nisso não, hein? É cada vez maior a procura pelo transplante capilar. Nem o preço assusta os clientes, algo em torno de 12 a 15 mil reais. A mulherada gosta dos carecas? Talvez sim, né? Ele não tem cabelo. O careca é charmoso, então? Com certeza. Somente musculoso, parado. Eu particularmente prefiro um cabelinho. A calvície faz parte da vida também, né? Passa o gel e dá uma penteada pro lado, né? Pra dar uma tampada na careca. Esse careca não é tão charmoso assim, não. Eu me acho bonito desse jeito. Ficar careca não pode não, hein? Segundo a Associação Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar, houve nos últimos anos um aumento de 20% na procura pelo transplante entre os homens de 25 a 30 anos. Rômulo não quer nem lembrar da época em que tinha pouco cabelo. O novo visual deu um gás na autoestima. Os fios implantados começam a nascer a partir do 3º mês e daí ele vai crescendo progressivamente. A autoestima aumentou, a gente começa a sentir melhor. O procedimento é feito fio a fio. A recuperação é rápida e em pouco tempo os cabelos começam a ganhar volume. Geralmente ela é iniciada com a extração dos fios da área doadora, que é essa área aqui de trás e da parte lateral da cabeça. Depois esses fios são preparados em microscópios. Ao final do 10º mês é que nós vamos ter o resultado final da cirurgia. A calvície mais comum é a alopecia androgenética, causada por fatores hereditários. 70% dos homens e 15% das mulheres não vão escapar. Uma das formas de tratamento é com remédios e loções. Tudo sob orientação médica. Aquela história da impotência realmente pode acontecer? Algum outro efeito colateral perigoso? O efeito mais relatado e que existe uma certa preocupação, principalmente do público masculino, é a redução da libido. O médico dá uma dica, o estresse é um inimigo das madeixas, então dá-lhe vida saudável. Atividade física, uma boa alimentação, isso tudo ajuda também.
né, na redução do processo da calvície. Importante é ser feliz, né? A edição de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia mais uma vez. Amanhã eu estarei em Ouro Preto representando a TV Alterosa num simpósio sobre saúde. Mas no sábado estarei aqui de novo com vocês. Boa noite e até lá. Tchau.